E fala pessoal, tudo bom com vocês? Mister Cruz na área para mais um vídeo e no vídeo de hoje nossa análise semanal. Hoje é domingo, o mercado já está aberto, já são quase meia-noite e estou aqui para fazer minha análise com vocês. Vamos começar aqui pelo nosso par CAD JPY, que é a operação que eu estava na semana passada, porém essa operação ela me tirou ali no 0 a 0. Tá, eu estava nessa operação, peguei essa subida toda, meu alvo estava aqui em 117.100, porém essa operação voltou aqui para o meu ponto de entrada, tá? Deixa eu só dar uma sincronizada aqui um momento, caso o áudio esteja fora de sincronia, isso vai ajudar com certeza. Mas continuando, pessoal, me dá só um segundo. Que eu quero. Voltando aqui, pessoal, o nosso CAD de APY, eu peguei toda essa subida aqui. Chegou a 1,92 vezes o meu stop, o meu alvo estava aqui em 2,82. Porém, essa operação acabou voltando e me tirando no 0 a 0, tá, pessoal? Eu botei meu stop loss aqui no meu ponto de entrada, essa queda veio toda na sexta-feira, então eu decidi proteger a minha operação. E não tem muito mais o que eu fazer daqui, porque parece que a operação já subiu bastante. Eu não quero pegar uma operação, por exemplo, dessa forma, por causa que o meu risco retorno vai ser um risco retorno inválido de apenas 1,54. Então, para mim entrar agora nessa operação, eu precisaria que ele desse um retorno aqui no meu ponto de entrada novamente, me desse indicação de que ele continuaria a subir, aí sim eu entraria nessa operação. Euro GBP é uma operação que eu tinha interesse na semana passada, não entrei porque eu já estava na CAD JPY, porém essa semana eu tenho interesse sim nessa operação, eu preciso só de uma confirmação, preciso que dê força de venda aqui para eu entrar nessa operação que eu já tinha marcado desde a análise da semana passada. GBP CAD caiu bastante aí na semana passada. Eu tinha marcado que seria interessante uma compra a partir de quando ele fizesse essa movimentação aqui que ele fez na terça-feira. Essa operação aqui seria uma operação sim que eu poderia ter entrado e sim eu também poderia ter tomado um stop loss nessa operação. Porém eu não decidi entrar nessa operação, já estava no CAD JPY e agora essa operação caiu bastante, pessoal. E eu já tinha deixado marcado para vocês que eu teria interesse numa venda quando essa operação voltasse aqui para essa zona de baixo e me desse meu sinal de entrada. E eu continuo esperando essa venda caso ela me dê essa confirmação. Beleza? A gente já tem aqui bearish no 4 horas. Né? Um bearish confirmado no 4 horas. A gente teve o retest aqui dessa resistência, porém eu quero talvez ver força ali indo nessa direção para aí sim eu ter interesse em entrar nessa venda, beleza? USD CAD caiu bastante, pessoal, semana passada toda caiu, a gente vê que ficou a semana toda aí numa movimentação de venda e voltou ali praticamente nesse suporte aqui, que é uma operação que talvez eu tenha interesse em entrar num movimento ali de compra novamente, porque deixa eu ver aqui se ele já confirmou bearish aqui. Isso aqui não foi talvez uma volta muito considerável, ou na verdade foi sim. Isso foi uma volta assim, temos bearish confirmado aqui no USD CAD. Então eu não tenho muito interesse nessa operação agora. Vou deixar ela aqui onde o movimento já aconteceu. Não tenho interesse nessa para essa semana. Apesar que parece que ela voltou em um retest gigante nesse ombro, cabeça-ombro que tinha formado aqui. Pode ser que talvez eu entre nessa operação, mas na verdade
Acredito que não, porque o daily tá bearish, o daily só vira bullish aqui em cima, então no momento talvez eu teria interesse numa compra só quando ela voltasse aqui para cima. Euro-dólar. Euro-dólar pegou uma movimentação de subida aí bonita, mais ou menos como eu tinha desenhado aqui, voltou no retest. É uma operação sim que eu estou olhando para uma compra, tá pessoal? Porém, eu preciso de confirmações de que essa compra vai acontecer. Aqui quando a gente olha o tempo gráfico de 30 minutos, o que a gente consegue identificar é talvez ele um ombro, cabeça, ombro também, virou bearish no 30 minutos, voltou no retest, talvez ele pega força aqui e puxa uma descida. Porém, eu só entraria numa venda a partir daqui de baixo, tá pessoal? Não entraria numa venda agora porque os tempos gráficos maiores estão indicando um movimento de alta, não um movimento de baixa. Certo? A não ser a semana. A semana sim está indicando uma venda, a semana está bearish. O daily está bullish. O 4 horas está bearish. Certo? Então a gente não tem dois tempos gráficos em sincronia para a gente dar continuidade ao movimento. Então por isso eu vou deixar aqui como não é um trade para essa semana, simplesmente pelo fato de que para mim entrar nessa operação agora, pessoal, eu precisaria que ela virasse bullish no tempo gráfico menor e ela só faria isso aqui em cima. Então eu prefiro aguardar para ver semana que vem como vai ser a movimentação nesse mercado, beleza? Agora vamos olhar aqui um outro par. Temos aqui NZD USD, que é uma operação também que eu tinha falado para vocês que eu tinha interesse em entrar nessa operação quando ele imprimisse uma vela mais ou menos assim, que praticamente foi essa vela aqui. Essa aqui seria um bom ponto de entrada. Querendo ou não, ele subiu um pouco, porém chegou aqui nessa resistência aqui, começou a jogar o preço para baixo. Tá? Então não teve muito o que fazer a partir dali. Porém agora ele está no meu ponto de entrada de novo. Pode ser que talvez eu faça uma entrada nessa operação? Pode ser que sim. Vamos ver como está aqui os tempos gráficos. A gente tem o diário numa movimentação bullish. A gente tem a semana numa movimentação bearish. E a gente tem o 4 horas numa movimentação no momento bearish. Então, para mim entrar nessa operação, eu precisaria de uma indicação de força. Provavelmente eu precisaria que o preço fizesse essa movimentação aqui para eu querer pegar subindo com o mercado, tá? Da forma que está ali agora, eu não entraria simplesmente pelo fato dele já ter caído ali, talvez indicado um bearish, indicado uma movimentação de compra. GBP USD, também tinha falado com vocês dessa operação na semana passada, não andou muita coisa. Tinha marcado aqui, ali seria minha venda, né? Tinha marcado aqui que seria interessante entrar numa venda se desse confirmação aqui, essa vela aqui, e ele deu essa confirmação aqui a semana toda, ficou subindo, porém na sexta-feira ele pegou uma descida aí, e agora a gente tem que aguardar para ver como o mercado vai responder a essa movimentação, né? A gente tem que ser paciente, não adianta a gente entrar por impulso. A gente precisa de confirmação do mercado de que ele está indo na nossa direção. Isso ajuda a gente a evitar stop loss, tá? Porque no mercado a gente tem que saber como evitar perder dinheiro. E para isso a gente precisa de um máximo de confirmações possível do preço indicando que ele está indo na nossa direção. O USD-CAD eu já tinha colocado aqui. Euro-USD falei que não era para essa semana. USD-JPY. Vamos ver aqui como está o daily. O USD-JPY no diário ele está numa zona de consolidação. Ele está nessa caixa aqui. Eu não tenho muito interesse em operar ele enquanto ele está nessa caixa aqui. Eu adoraria entrar numa venda nele. Mas para entrar numa venda nele eu preciso de força. Eu preciso que essa vela daqui, onde ele está ali agora, ele está em 158,820, eu precisaria que ele puxasse um candle de força aqui de venda. Aí sim eu teria interesse em entrar nessa operação. Vou deixar até aqui em cima. O USD-CHF, mesma coisa. Já falei com vocês que eu tenho interesse só em compras a partir daqui. Porém ele continua caindo e caindo e caindo.
E eu falei com vocês que eu não tenho interesse numa venda simplesmente pelo fato dele estar ali na baixa máxima dele ali, e eu não tenho interesse em vender algo que está tão baixo. Eu prefiro entrar na compra, para isso eu preciso dessa confirmação. Audi USD também puxou uma compra fortíssima essa última semana aí, ó. Ele estava aqui embaixo na segunda-feira, mas que foi semana retrasada. Segunda-feira só deu continuação ao movimento bullish que estava fazendo, chegou ali na alta mais alta, nessa alta aqui, na verdade, nessa resistência, e agora está ali, não tem interesse nessa operação para essa semana. GBP JPY, mesma coisa, já subiu muito, subiu para cima dessa resistência aqui, né? Agora está ali talvez usando essa resistência como suporte, pode ser que ela continue subindo sim, porém eu não tenho muito interesse em entrar nessa operação dali onde ela está agora, tá? Eu preferiria muito mais que ela caísse talvez aqui, nessa área aqui, para talvez eu entrar numa compra. E é isso, pessoal. Essa semana não tem muito, o mercado pegou uma movimentação muito errada. Eu diria essas últimas 2 semanas, estava indicando que ia numa direção, depois ele virou, né, na semana retrasada. Semana passada ele começou a dar continuação na direção que ele tinha virado, porém ele voltou novamente. Quando o mercado está assim, a gente fala que ele está um mercado bem consolidado, sem pegar muita direção, pelo menos nos pares que eu escolhi para operar. Mas o mercado é assim mesmo. O mercado, ele dá, mas às vezes o mercado também não faz muita coisa. E o mercado também tira, né? Então a gente tem que ser esperto, tem que tentar usar o máximo de confirmações possível e tem que ter paciência. Se você entrar numa operação, tenha paciência. Se a operação não for no seu take profit, voltar, sua operação estava lá em $3.000 positivo. De repente sua operação volta e te tira no 0 a 0. Você não ganhou e nem perdeu. Infelizmente aquela semana não foi sua semana e você não fez dinheiro. Isso acontece, tá, pessoal? Porém, talvez essa semana vai ser a semana que a gente vai fazer dinheiro. O segredo é a paciência. Não adianta a gente se desesperar. Não adianta a gente querer forçar entradas no mercado, porque acontece literalmente isso aqui. Imagina que entrou numa compra, talvez aqui em cima, achando que continuaria subindo. O mercado foi lá e foi lá no stop de quem colocou o stop loss aqui. Ó. Dá para ver que ele foi até o stop e voltou. Então, tem que ser paciente, tem que saber a estratégia correta, tem que ser como um profissional. Isso aqui é um investimento. Então, a gente faz o nosso investimento consciente, certo? A gente tenta ter um retorno nele, porém a gente também tem que proteger o nosso capital, a gente tem que tentar evitar entrar em investimentos que não vão ser lucrativos, tá? A gente teve o ouro aí, olha só para vocês verem. O ouro aqui também, olha, a mesma coisa. O ouro puxou essa subida aqui na sexta-feira até 9 da manhã, depois veio numa queda e levou todo mundo que estava com o stop loss aqui, bateu o stop loss de todo mundo. Deixa eu aumentar aqui o tempo gráfico para a gente ver como está o ouro. E mesma coisa, o ouro está subindo ali, mas tudo indica também que ele pode, do nada, fazer uma baixa mais baixa, continuando o movimento bearish, talvez, que ele está fazendo dessa forma, talvez. Prata, mesma coisa, segue junto com o ouro. O que eu fiquei surpreso bastante foi o índice, né, o Nasdaq, índice americano, que ele esse mês de abril todo subiu muito, né? Ele estava ali numa movimentação bearish, ele subiu muito, já rompeu todos os topos. Eu não teria interesse nenhum em operar nesse mercado agora, baseado na minha estratégia, tá, pessoal? Baseado na minha estratégia, eu não tenho interesse porque ele já está na máxima. Bitcoin também está bem consolidado ali naquela zona, e eu acredito que o Bitcoin não vai ficar aqui por muito tempo. Eu acredito que talvez essa semana ele já saia dessa zona de consolidação, ou talvez para bater nesse topo aqui, ou talvez para comer esse fundo todo aqui, batendo no stop loss dessa galera, tá? E basicamente é isso, pessoal. Lembrando novamente, se você tem interesse em aprender essa estratégia aqui, além do que eu explico aqui para vocês nas minhas análises, entra na minha comunidade Mr. Cruz FX Club. Lá você vai aprender do zero ao avançado tudo isso daqui. E eu também te ensino a passar em mesas proprietárias. Para quem não sabe, eu já tenho uma conta de 200 mil e eu também passei recentemente, tudo gravado aqui para vocês no YouTube, uma conta de $100 mil, tá? E lá no meu curso eu ensino para você minha estratégia completa do zero ao avançado.
e também te ensino a estratégia que eu utilizo para passar nessas mesas proprietárias. Então, se você tem interesse, junte-se a nós, o link está aí na descrição, tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza, pessoal? Fica com Deus, boa semana, bom trades a todos aí. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir o que vocês estão achando para a gente conversar. E qualquer coisa, estou aqui para ajudar vocês. Valeu, vejo vocês na próxima aula. Próxima aula não, no próximo vídeo, na próxima análise. Tchau, tchau.